Olá pessoal, vamos então ao nosso segundo vídeo. Nesse segundo vídeo, nós vamos falar um pouquinho de funções quadráticas. Então, nós já vimos função do primeiro grau, tá certo? E agora nós vamos ver funções quadráticas. Bom, essas funções quadráticas, como o próprio nome já sugere, vai aparecer expoente quadrado, né? O 2 lá, tá? Temos algumas aplicações para essas funções, por exemplo, custo médio, tá? Que relaciona aí o custo unitário médio da produção de um bem com o número de unidades produzidas. Então, vocês percebem que agora a gente não tem mais uma reta, tá bom? A gente já vai tendo aqui o que nós chamamos de parábola, tá? E a equação quadrática, ela tem essa forma, ax2 mais bx mais c. Então, por exemplo, aqui x ao quadrado mais 2x mais 1 é uma função quadrática, então eu vou ter sempre uma função quadrática ou do segundo grau esse expoente 2 aqui aparecendo, tá? Então, ou seja, esse a ele nunca pode ser zero, b e c sim, porém a nunca, tá bom? E o domínio, por exemplo, dessa função, todos os números reais, tá certo? E o gráfico desse tipo de função é parábola. A do primeiro grau, a gente tinha uma reta, tá certo? E a do segundo grau agora, ou quadrática, nós temos uma parábola, tá? Bom, e essa parábola, ela apresenta algumas propriedades, tá bom? Então, primeiro, é definida por um polinômio de segundo grau. Como agora eu tenho uma equação do segundo grau, eu posso ter duas raízes reais e distintas, duas raízes reais iguais ou nenhuma raiz real, ou seja, ela não cruza o eixo x, tá? Esse sinalzinho do A, né? Ó, o f de x igual, sei lá, 2x2 mais x menos 1. Esse A aqui, esse sinal dele, se ele é maior do que zero, a concavidade ela é voltada para baixo. Desculpa, para cima, tá certo? É desse jeito. Então, é essa A maior do que zero. Se eu tenho essa função, menos x2 mais x menos 1, a concavidade então é voltada para baixo, porque o A é menor do que zero. Então, muitas vezes, olhando o gráfico, eu já consigo extrair algumas informações. E a gente vai perceber mais adiante que essas parábolas, né, são muito importantes. Quando eu tenho essa configuração, esse ponto aqui é chamado de ponto de mínimo, tá certo? E esse ponto aqui no topo é chamado de ponto de máximo, que é o que a gente vai estudar daqui a algumas aulas, tá? Muito bem. Bom, então, as raízes dessa equação, né, do segundo grau, se vocês estão lembrados, a gente calcula utilizando a fórmula de Bhaskara, tá certo? Menos b é mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Tá? Então, aqui, quando esse delta é maior do que zero, ela corta o eixo x em dois pontos, porque ela tem duas raízes reais, tá certo? Se esse delta ele é menor do que zero, ela não vai cortar o eixo x, tá certo? Ó, não corta. E se esse delta é igual a zero, ela possui uma única raiz real, então ela corta o eixo x uma única vez, sendo esse x1 igual a x2, tá bom? Muito bem. Como eu já falei, né, esse ponto de máximo ou de mínimo de uma função quadrática, então aqui meu ponto de máximo e aqui embaixo é o meu ponto de mínimo, tá certo? Muito bem. Bom, aqui a gente pode calcular, né, por exemplo, se A é maior do que zero, tem um único ponto de mínimo, então a gente pode, né, resolver, encontrar aqui, né, o meu x é menos b sobre 2a. Se esse A é menor do que zero, tem um único ponto de máximo, tá certo? E a gente pode estar resolvendo, mas esses pontos de máximos e de mínimos a gente vai trabalhar em derivada, tá? Então vamos lá para exemplos, um exemplo contextualizado, né? Um modelo de custo-benefício. Então, olha só, suponha que uma função custo-benefício seja dada por essa função aqui abaixo, tá? Bom, 50x sobre 105 menos x, certo? Então, eu quero o seguinte, né? Eu quero
não é uma função, né, ó, não é uma função de segundo grau, tá bom? Não é uma função quadrática, é uma função racional. Mas vamos fazer esse exemplo mesmo assim, tá? X é a porcentagem de algum poluente que precisa ser removido. E f de x é o custo associado, tá certo? Milhões de reais. Então, encontre o custo para remover 70%, 95% e 100% do poluente. Então, aqui eu vou calcular o f de 70, tá certo? Então, aonde tem lá o x, eu substituo por 70, tá? Vou encontrar 100 milhões de reais. Então, para remover 70% dos poluentes, é necessário 100 milhões de reais. Então, F de 95, o mesmo raciocínio. Então, vai dar 475 milhões de reais, tá certo? E o F de 100, né? Remover 100%, né? Eu vou ter aí, né? É, esse valor aqui bem alto, tá? Milhões de reais, tá certo? Em milhões de reais. Então, só para vocês perceberem que muitas vezes, se eu conheço a função, o mais difícil é a gente modelar a situação para encontrar essa função que descreve como algo se relaciona, como algo se comporta. Uma vez que eu tenho isso, basta então eu substituir o valor da variável que eu consigo encontrar o comportamento dela, tá? Bom, a função potência, né? A gente pode também estudar essa função potência, tá? Que é muito útil para a gente. Então, é uma função que vai estar, tem essa cara aqui, x elevado a r, tá? E esse r ele pode ser par ou ímpar, esse expoente. Quando ele é par, né? A gente tem essa simetria, né? Quando ele é ímpar, né? Ó, x ao cubo, né? A gente tem essa cara aqui, tá certo? E a gente tem algumas considerações a fazer, né? Essa paridade desse expoente, ela vai falar um pouquinho dessa função potência. Então, de novo, o domínio dessa função são todos os números reais, tá certo? O conjunto imagem são os números reais, se o expoente é ímpar, né? E se o expoente é par, vai de 0 até mais infinito, né? Que não entra aí os números ímpares, né? Se o expoente é par. Só tem um único zero, tá certo? E x igual a zero, porque a função, né, ó, ela é do tipo x elevado a r. Então, zero elevado a qualquer número vai dar zero. Então, quando x é zero, né, é o meu único zero aí dessa função. Quando o expoente é par, f é decrescente para valores de x menor do que zero e depois ele é crescente para valores x maior do que zero. E quando o expoente é ímpar, né, a função ela é crescente em todo o intervalo, de menos infinito até mais infinito. E não existe aqui não existe máximos locais, tá bom? Muito bem. E essa função ela vai ter um ponto de mínimo em x igual a zero, quando o expoente é par. E quando o expoente ele é ímpar, ó, pelo gráfico aqui, a gente não tem nem ponto de mínimo, nem ponto de máximo, tá bom? Bom, quando o expoente é par, a função é dita par. E quando o expoente é ímpar, a função é dita ímpar, tá bom? Muito bem. Temos aqui, para recordar, algumas leis da exponenciação, tá? Então, mesma base, na multiplicação, soma-se os expoentes. Um número elevado a um expoente negativo é o inverso dele, tá certo? Então, 2 elevado a menos 2 é meio, isso elevado ao quadrado, que vai dar 1/4, tá certo? Então, se eu tenho uma divisão entre números, né, de mesma base, eu subtraio os expoentes, tá certo? Então, sei lá, 4 ao quadrado sobre 4. Então, é 4, 2 menos 1 é 4 elevado a 1. Se eu tenho aqui expoentes se multiplicando, basta multiplicar um pelo outro. Se eu tenho dois números, tá, elevado a um expoente, eu aplico esse expoente a cada número.
E na divisão também eu aplico tanto no numerador quanto no denominador. Gente, se possível, imprima essas leis, escolhe aí no caderno, porque vira e mexe vai precisar recorrer para saber se está fazendo certinho ou não, tá bom? Bom, uma função racional, ela vai ser do tipo, né, g de x e h de x, tá certo? Onde eu tenho aí duas funções, tem um quociente entre duas funções, tá certo? E elas também são elas também são polinômios. Então, tenho aqui um gráfico aqui dessas funções, ó, 1 sobre x, 1x ao cubo, 1x à quinta, tá? E a função logarítmica, que é muito importante, tá bom? Que nós vamos ver com calma no próximo vídeo, tá certo? Então, já, né, a gente vai chegar lá, mas a função logarítmica a gente utiliza muito. Medição de nível sonoro nas ruas das cidades, apreciação de imóveis ou depreciação de automóveis, variação de aplicações financeiras. E nós utilizamos, né, utiliza-se uma base decimal, né, pode ser uma base 10, e a base E, tá certo? Quando a gente tem essa base E, né, a gente tem o logarítmico ineperiano, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, pode ser o log numa base 10, que nós chamamos de log de x, só que se esse log tá com essa base E, que é o número de Euler, né, que é 2,71828, ele é um logaritmo especial que a gente chama de logaritmo natural, que é o ln, tá certo? E a gente vai usar muito, tá? Muito, muito, muito mesmo. Não tem muito para onde fugir. Então, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar com calma função logarítmica e função exponencial. Até mais, gente. Até a próxima. Bom estudo!